Que aula que é essa? 3? Aula 3. Aula 3. Então, a gente vai ver operadores lineares nessa aula. Tá, então, o tópico da aula é operadores lineares, mas antes de eu começar esse tópico, eu vou resolver o problema que eu passei no final da aula passada, e que acho que é o exercício 1.3, né? Da lista, se eu não me engano. Eu acho que é. Me confirme aí se eu estiver errado. O João Lucas aqui confirmou, tá? Então, antes da gente entrar em operadores lineares, eu vou mostrar no espaço bidimensional que o produto escalar não depende da base. Então, eu vou fazer uma prova bem não sofisticada, bem roots. Acho que é bom um primeiro encontro com a teoria assim, você ir mais na raiz do problema, né? Então, eu vou fazer meio que a força mesmo, vou provar só com álgebra que o produto escalar não depende da base. Mas antes de começar o problema, a gente tem que contextualizar ele. Então, vamos supor que peraí, eu não tô vendo o que vocês estão falando aqui. Ah, tá. Isso, Rodrigo, eu tô resolvendo o exercício 1.3 da lista, tá? Tô tentando achar um lugar para minha cara também aqui, não? Aqui tá bom. Então, eu tenho dois vetores no espaço bidimensional, o x mais o y. Então, eu vou ter o vetor u e o vetor v. Eu estou definindo as coordenadas dele na base cartesiana, usando o índice x e y, tá? Para diferenciar. Então, aqui eu tenho u é igual a o x vezes o vetor x, o versor x, mais o y vezes o versor y, mesma coisa para o v. E é claro que a gente tem que supor uma outra base também, para a gente poder provar que o produto escalar não depende da base, né? Então, aqui eu vou chamar a base de A1 e A2, que, se eu não me engano, é o que eu uso nas notas de aula também. E aí eu aliás, gente, eu vou mudar, eu não vou usar V, não. Eu vou usar W. Vou usar W, tá? Agora deu para ouvir bem, né? Até no meu celular saiu o meu sopro. Por que eu vou usar a W? Porque à medida que a gente vai fazendo o exercício aqui na lousa, o U maiúsculo e o V maiúsculo, eles vão ficando igual. Aí não é muito bom, né? Então eu vou usar a W, que é mais fácil de diferenciar. Então, se vocês quiserem anotar no caderno, eu vou precisar apagar isso, né? Logo. Então, seria interessante vocês terem no caderno aí a anotação que a gente está usando. Então, a gente viu na aula passada que na base cartesiana, o produto escalar entre U e W é dado pelo produto de UX com WX. O X sai conjugado, né, por conta do jeito que a gente definiu a propriedade de linearidade, mais o Y, WY. Se o produto escalar não depende da base, então também tem que ser verdade
que o produto escalar de U com W poderia ser expresso em termos das coordenadas na outra base. Poderia ser U1 conjugado W1 mais U2 conjugado W2. Então, nosso objetivo é provar que isso é igual a isso. Entenderam? Sim. Beleza. Tá, então eu vou mostrar o caminho primeiro, e aí depois a gente passa para a contaiada mesmo. Então, o caminho, a gente tem que ter uma coordenada em função da outra, né? Um jeito bem conveniente de achar uma coordenada em relação à outra é se lembrar que o x é nada mais, nada menos do que o produto escalar, perdão, de x, ok? Com u. Correto? Como a gente viu na aula passada também. Mas se o x é o produto escalar de x com u, eu posso fazer este produto escalar aqui nessa base, porque aí o resultado sai em termos de u1 e u2. Então, fazendo esse produto escalar nessa base, por que nessa base? Porque aí eu vou ter o x de um lado e o u e o u2 do outro. Eu tenho um sistema de coordenada em termos do outro. Então, isso aqui vai ser x, produto escalar com U1 A1 mais x, produto escalar com U2 A2. Professor, Oi. aproveitando, eu fiquei só com uma dúvida essa parte de você falar que o x é igual a x escalar u, eu posso só falar isso porque a base é ortonormal, não é? A gente só vai trabalhar com base ortonormal nesse curso. Então, você está dizendo que essa igualdade depende da ortonormalidade da base? Isso. Absolutamente correto. Se a base não for ortonormal, essa igualdade não é verdadeira. Tá, beleza. Volta. Vamos, gente. O trem não volta aqui, ué. Ah, voltou. Voltou aí para vocês também? Voltou, professor. Bom, aí, quando eu fizer o produto escalar disso, deixa eu colocar isso em evidência. Daqui a pouco eu vou ter que apagar a lousa, tá? Então vocês vão acompanhando aí. Daqui a pouco eu digo bem agora. Então aqui eu vou ter U1. Estou usando lá a propriedade da linearidade, né? Produto escalar de x com A1 mais U2, produto escalar de x com A2. Esse produto escalar não me dá a coordenada de A1 na base cartesiana? A1 não é um vetor? Simplesmente um vetor do espaço? Concordam? Sim. Então, A1 tem uma representação na base cartesiana também. Concordam? Concordam que se eu conheço A1, eu conheço as coordenadas de A1 na base cartesiana? Concordo. E o resultado desse produto escalar aqui é nada mais, nada menos que a coordenada x desse vetor. Concordam? Sim. E o resultado desse produto escalar é a coordenada x desse vetor. Certo? Certo. Então, eu vou chamar a coordenada x desse vetor de A1x, porque eu sou muito criativo. E a coordenada x desse vetor eu vou chamar de A2x. E a coordenada y, A1y, A2y. Combinado? Beleza. Então, com isso, a gente chega à conclusão, e agora eu vou ter que apagar praticamente tudo.
aqui o x é igual a U1 A1x. Agora é um produto normal, tá vendo? Não tem vetor mais na história. Então, aqui também não tem, porque isso aqui é um escalar, né? Mas é um escalar em termos do produto escalar. É o resultado do produto escalar. O 2 A2x. Tranquilo daqui para cá? Tranquilo aí, gente? Ok. Tá. Posso colocar o resultado para Vx direto? Não, o que eu quero? Eu quero o resultado para Vx direto. É o mesmo raciocínio, né? Aí eu vou ter que... Eu não estou falando de V, né? Estou falando de W. Wx. Vai ser o quê? Vai ser W1 A1x mais W2 A2x. Mesmo raciocínio, né? Beleza. Certo. Para eu achar o y, eu pus aqui embaixo porque eu vou apagar. Eu vou fazer a mesma coisa, mas agora eu fiz o produto escalar de y com u. E aí isso aqui vai me dar u1 a1y mais u2 a2y. Certo? E a mesma coisa para o wy. Então eu vou apagar isso aqui que está muito grande e vou colocar ele menorzinho embaixo do wx. Mas é o mesmo raciocínio. Então aqui eu tenho o y é igual a u1 a1y mais u2 a2y. E aqui eu tenho wy é igual a w1 a1y. Tá dando para ver? A lousa está um pouco molhada. Tá sim, tá tranquilo. W2 A2Y. Agora é a tragédia do EAD, né? Que eu tenho uma lousa, mini lousa, para dar aula de sinais e sistemas. Eu vou ter que, de novo, apagar isso aqui e vocês vão acompanhando aí no caderno. Vocês até vão ter que me direcionando também. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o produto de UX com WX e depois o produto de Y com WY e somar os dois, porque é só isso que dá para fazer. Correto? É isso que a gente tem que fazer, não é? Sim. Certo. Então, eu vou ter que apagar para ter o produto aqui em cima, tá? Ok, pessoal? Só não apaga o de baixo. Começa por cima, por favor. Não, eu tenho que apagar tudo. Então, fala aí a hora que vocês terminarem de copiar. Professor, enquanto o Oi. pessoal está copiando, eu só quero. Eu não lembro se você falou no começo Acabei. que você disse que você não gosta de passar slide, já tentou algumas formas, mas você já tentou o Jamboard? Que é aquela lousa. Porque aí seria meio que slides, e aí ficaria gravado cada coisa que você faz. Mas fica lento. Sim, essa é uma sugestão. Eu gosto muito de você usar lousa, não tô criticando. O Jamboard eu gosto de usar para aula de dúvida. Aí eu uso ele. Ah, não, tá certo. É Mas só. na aula mesmo, imagina eu ficar escrevendo tudo isso com o mouse. Ah, você não tem uma mesinha. Eu tenho, mas ela não funciona. Ah, É tá. horrível. Ah, não, tudo bem, era só É. pra ver se tinha alguma forma de ajudar. Mas eu costumo usar bastante na aula de dúvida, que aí é tranquilo, né? Então vamos lá. Então eu vou estar. Eu tenho o x
conjugado WX. Então, isso aqui vai ser U1 conjugado W1. Perdão. Eu estou fazendo meio de cabeça, tá? Então, vocês vão acompanhando aí para ver se eu não comi uma mosca. A1x mais U2 A2x vezes W1 A1x mais W2 A2x. Professor, eu não estou entendendo por que tem que ser o conjugado, que dá o conjugado aí. Aqui a gente mostrou na aula passada, né? Eu vou precisar, nesse momento, fazer referência para a aula passada, porque senão eu vou perder o raciocínio. Mas isso tem a ver com aquela propriedade, com a terceira definição, que quando você inverte... Perdão, tem a ver com a segunda definição. Desculpa, gente. Tem a ver com a primeira conclusão. A aula de hoje vai ser estranha, tá, gente? Eu tô sem dormir, mas vocês me acompanham. Lembra da primeira conclusão? Sim. Vem daí. Então, na aula passada, eu fiz o produto escalar de U com V, expandi na base, e porque o U estava do lado esquerdo, as coordenadas saíram conjugadas. Tá lembrando? Sim. Então, o produto escalar é o x conjugado WX mais o y conjugado WY. Eu estou fazendo os dois produtos separados para depois a gente juntar os dois. Ok? Certo. Beleza, obrigado. Então, aqui vai ser o y. Alguém mais tem alguma dúvida a respeito sobre o que eu estou fazendo? Porque se tiver, tem que tirar, tá? Senão não faz sentido. Alguém tem mais alguma pergunta sobre... Vocês estão entendendo minha estratégia? Até agora sim, professor. Então vamos lá. Aqui eu vou ter W1. Opa, não é W1. É um U1. U1 A1Y mais U2 A2Y W1 A1Y mais W2 A2Y. Acho que você esqueceu de um asterisco ali, professor. Esqueci. Isso, obrigado. Ó, gente, então aqui não tem muito segredo. Tem que fazer os produtos e organizar as coisas aqui. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Com a confiança de quem já sabe o resultado, eu vou organizar, fazer esse produto aqui. Depois vou fazer esse, depois esse, tá? Que já fica organizado. Ou, perdão, eu vou fazer esse com esse. Na frente eu vou pôr... Não, eu quero esse com esse com esse. Aí depois, do lado, eu ponho os misturados. Ok? É só uma questão de organização, porque eu já sei o resultado, fica mais fácil de vocês enxergarem. Eu já sei que vai ficar mais organizado assim, entendeu? Estão entendendo, gente, como é que eu vou organizar os produtos? Certo. Tá, então, ó, o que eu preciso fazer? Eu preciso provar que quando eu pegar todos os termos aqui e somar com todos os termos aqui, vai me dar o conjugado W1 mais o 2 conjugado W2, correto? Porque eu estou somando isso aqui, que é o produto escalar. Eu não vou colocar a igualdade como eu gostaria, por uma questão de espaço. Então, eu vou trabalhar só com o lado direito das equações. Mas lembra,
para provar que o produto escalar é independente da base, eu tenho que provar que esse produto mais esse é igual a o 1 conjugado W1 mais o 2 conjugado W2. Então, eu vou simplesmente provar que o que sai daqui mais o que sai daqui é o 1 conjugado W1 mais o 2 conjugado W2. Tá claro? Tá sim, professor. Tá, então vamos comigo. Esse com esse. Vê se eu não vou esquecer nada. Ó, aqui eu tenho o conjugado de A1x com A1x. Eu já vou pôr direto que isso é o módulo ao quadrado de A1x, ok? Módulo mesmo, de um número complexo. Certo, certo. Pode ser? Economiza um pouco de espaço. Agora eu vou pegar esses dois aqui. Aliás, vamos pegar esse com esse. Então, estou pegando esse com esse. Eu sei que vou ter que ter 8 termos, né? No total, depois a gente conta. Esse com esse. Vai ficar... Professor, Oi. para ser módulo, pode usar até o complexo conjugado? Deve. Não é que pode, é que deve. Se eu tenho um número C, que é complexo, o módulo ao quadrado de C é o conjugado de C com ele mesmo. Ah, tá, entendi. Beleza. Senão nem sai um número real, né? Saiu. Lembrei agora. Entendeu? Valeu. Eu usei. Não usei álgebra nesse módulo aqui. Eu usei. Usei o que, gente? Não tem mais funções de variáveis complexas, né? Eu usei algum cálculo? O que foi que eu usei? Onde vocês viram isso? Foi em álgebra mesmo? GA? Acho que foi GA. GA. Então eu usei GA. Bom, então eu peguei esse produto, peguei esse produto. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o 2. Eu vou pegar esse aqui e esse aqui. E aí eu vou apagar. Então, ó, peguei esse produto e peguei... Desculpa, peguei este produto aqui, deu isso. Não, é 2, né? Aqui é 2, A2x. E peguei esse produto aqui. Ok? Então, a gente sabe que vão ter que ter 8 termos ao todo, né? Por enquanto eu peguei 4 termos dos 8. Professor, tá faltando um Oi. asterisco ali no 2 ou não? Eu tô... Tá. Tá claro o que eu estou fazendo, gente? Sim, sim. Assim. Tá? Então, dos 8 termos, eu peguei 4. Vamos dar uma olhada nesses 4 termos primeiro. O que eu tenho aqui? Eu tenho o W, o 1 asterisco W1 e o 1 asterisco W1. Eu posso colocar ali em evidência, não posso? Pode. Pode sim. Vou fazer isso então, tá? Vocês estão vendo? Ela tá animada hoje. Eu tô. Tá. Tô fazendo bolha de sabão aqui do lado. É a mesma coisa aqui embaixo. Correto? Certo. O que é que tem entre parênteses aqui?
É a norma da base A1, Do- A2? do vetor 1. Isso. Ó, se eu fizer o produto escalar de A1 com ele mesmo, eu não tenho A1x conjugado, A1x mais A1y conjugado vezes A1y, não é isso? Esse aqui é o módulo ao quadrado de A1x, esse aqui é o módulo ao quadrado de A1y. Estão comigo? Beleza. Então, que número que eu tenho entre colchetes aqui? Vale 1, né? Porque a base é Por normal. Isso, por construção, A1 é um vetor unitário. Então, entre colchetes eu tenho 1. Por quê? Porque o módulo de A1 é 1. E entre colchetes eu tenho um módulo de A2, correto? Que também é 1. Correto? Certo. Certo, certo. Então, eu vi que quando eu peguei esse produto e esse produto, o que eu encontro é o 1 conjugado, W1, mais o 2 conjugado, W2. Tá anotado aí no caderno? Tá sim, professor. Então agora vamos pegar os termos cruzados, tá? Os que faltaram. Então nós já pegamos 4, tá faltando mais 4, né? Isso. Então vamos lá. Já peguei esse, tá faltando esse. Então vamos lá. O 1 conjugado, W2, A1x conjugado, A2x. Correto? Esse com esse. Bom, eu já sei, por experiência, que é bom organizar esse termo com o termo correspondente aqui, que também tem o 1 conjugado e W2. Então, eu vou pegar agora o termo de baixo. A1Y. Correto? Então, o que eu fiz agora? Esse com esse com esse. Tudo bem? Certo, certo. Então, já vamos trabalhar com ele. Então, aqui eu tenho esse objeto, esse número, né? Qual é o objeto que está dentro do colchete? É um produto escalar, né? Entre a x e a y. Não, você não pode falar produto escalar entre a x e a y, porque a Ah, é x e a y verdade. são coordenadas. É um produto escalar, como você bem falou, mas entre quais vetores? A1 e A2. A1 e A2. De fato, se eu fizer o produto escalar entre A1 e A2, eu vou ter exatamente coordenadas x mais coordenadas y, correto? Correto, pessoal? Certo. Certo? Qual é o resultado desse produto escalar?
Zero, né? Zero. Porque eles são ortogonais, correto? Já que eles constituem uma base. Então, quando eu peguei essa contribuição e somei com essa, o que eu tive? Zero, né? Zero. Então, tudo isso foi para zero. Posso pagar? Hoje. Você está na mesma situação que eu aí? Tá Injetando. muito calor hoje, eu tô num desespero aqui, meu Deus do céu. Aonde você está? Aqui em São Carlos mesmo. Hoje está quente mesmo. Quente e seco. Agosto no inferno. Teve um chifrudo que colocou fogo aqui na frente e fica difícil. Beleza. Nesse clima, do lado do incêndio. É aquele meme do cachorrinho pegando fogo na casa. Então agora faltou o quê? Faltou esses 4 termos, né? O 2 conjugado, W1, A2x conjugado, A1x, mais 2 conjugado, W1, A2, y conjugado, A1y. Então, se eu colocar em evidência, eu tenho aqui A2x conjugado, A1x, mais A2y conjugado, A1y. Qual objeto é o termo entre colchetes? É o escalar de A2 com A1. Isso, agora isso aqui é simplesmente o produto escalar de A2 com A1, que é Zero também. zero também. Posso pagar? Pode. Então, com isso, a gente conclui que só aqueles 4 primeiros termos contribuem. E eles resultam no produto de 2 termos. Então, a gente conclui que quando você pegar o x conjugado, wx, e somar com o y conjugado, wy, então, somei o lado esquerdo da equação, quando eu somar o lado direito, eu vou ter 1 conjugado W1 mais o 2 conjugado W2. Ou seja, o produto escalar feito na base cartesiana tem que te dar um número, que é o mesmo número que você obteria se você tivesse feito o produto escalar na outra base, ou em qualquer outra base. Entenderam? Certo, beleza. Alguém tinha conseguido fazer sozinho? Eu não tinha conseguido, não. Você tentou? Tentei. Aí você travou aonde? No começo já, não estava entendendo como que eu ia formular a questão, estava um pouco perdido. Foi já na construção que travou? Isso. Eu não consegui, professor, relacionar uma base com a outra. Aí, antes disso eu tinha feito, mas era o básico. Aí a parte de relacionar uma base com a outra que eu não estava achando uma forma. Tá. Mas ficou claro, então, como pode achar uma relação à outra? Sim, ficou Eu claro. entendi. Oi? Todo mundo Sim. entendeu? Então, esse tipo de raciocínio a gente vai usar bastante ao longo do curso. Do tipo assim, a gente vai pensar, o que a gente quer? A gente quer isso. Mas isso é um produto escalar. Qual base é a mais conveniente? Nós vamos estar sempre fazendo esse tipo de pergunta. Qual base é melhor para fazer esse produto escalar?
Ok? Então é bom a gente sempre ter isso em mente. Alguém tem alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Não? Acho que não. Professor. Tá, então vamos começar a aula. Então esse aqui foi o exercício 1.3 da lista. Então na aula passada a gente viu vetores, base, definindo produto escalar. E na aula de hoje, então, nós vamos voltar em operadores, mas com atenção agora em operadores lineares. Então a gente viu nas primeiras aulas que um operador, por definição, deixa eu colocar a mesma notação aqui. Um operador, por definição, é um objeto matemático que mapeia um vetor em outro vetor. Então, se T é o meu operador, ele mapeia U em W. Isso significa que W e U são vetores diferentes. Ele transformou um vetor em outro. São objetos matemáticos diferentes. O operador não é uma mudança de base, ele muda o vetor mesmo. Tranquilo, nomenclatura? Alguém tem alguma pergunta sobre nomenclatura? Tá, então isso vale para qualquer operador. Quando a gente for falar de sistemas, eu vou dar exemplo de operadores que são não lineares, com propriedades exóticas, alguns exemplos. Mas nós estamos particularmente interessados em operadores lineares. Então, por definição, um operador linear. Então, isso aqui é a definição de linearidade, tá? Então, se T for linear, então T satisfaz a seguinte propriedade. T de A, U mais B, V é igual a T, U mais B. V. Então, essa é a definição de linearidade. Você diz que quando isso é verdade, quando essa igualdade for verdadeira, o operador é linear. Então, eu não provei. Do jeito que está escrito aqui, parece que eu provei que se T for linear, então isso aqui é verdade. Não é uma prova, isso aqui é o nome, tá? Se satisfizer essa propriedade, ele é linear. Se não satisfizer, ele não é. Então, a linearidade é só o nome da classe de vetores que de operadores, perdão, que satisfazem essa igualdade. Tudo bem com nomenclatura? Tranquilo, beleza. Ok, o que isso quer dizer? Como que a gente pode ganhar uma intuição sobre linearidade? Vamos supor que, em vez de vetores, U e V representam sinais, que é o interesse principal do curso. Então vamos supor que você tem uma certa música. Vamos dizer que a sua música é o sinal W. Tá? Não é esse W aqui. Eu vou até apagar isso aqui de cima, para não pensar que é o mesmo W que sai
do T com 1. Vamos supor que você tem um sinal W. E esse sinal W pode ser expresso como uma combinação linear de U com V. Então vamos supor que aqui está a sua música favorita. Aqui está o baixo da música e aqui está a guitarra da música. Ok? Certo. Certo. Mas sua música está com ruído, tanto no baixo quanto na guitarra. Tem um ruído desagradável. É o trem de São Carlos passando no fundo, bem na hora que você gravou sua música. Aí você tem um equalizador ou um filtro de ruídos. Do lado esquerdo dessa equação, tem a representação matemática do que aconteceria se você colocar o seu sinal W inteiro, sua música, direto, baixo, guitarra, tudo junto, no seu equalizador, que seria o operador. Então, o objeto que sai daqui é o objeto que sai do seu equalizador, ou filtros, quando você põe a música inteira lá, baixo e guitarra. Tudo junto. Entenderam o que está no lado esquerdo da igualdade? Certo. Certo. E no lado direito? No lado direito está o que sairia se você pegar só o baixo, colocar no seu amplificador, no mesmo sistema, tá? No mesmo equalizador, aí depois dá uma amplificada no sinal, para ele ficar igual ao que está aqui. Fez isso, gravou. Só o baixo, e gravou. Pôs só a guitarra, gravou. Agora você tem os dois sinais juntos. Agora você toca os dois ao mesmo tempo. Toca esse. Ou seja, ao mesmo tempo você está misturando os dois e grava a mistura. Aí você tem um lado direito da equação. Você só misturou depois de passar pelo seu equalizador. Ficou clara a diferença? Sim, mas na prática eles são, o resultado é o mesmo ou não? Quem gostaria de responder a pergunta? Qual é o seu nome? Eu sou o Bruno, mas é por causa esse igual em tese representa isso, mas faz sentido o que eu falei? Quem gostaria de responder o Bruno? Se for linear, sim. Essa é a resposta correta. Então, Bruno, a sua pergunta, o que eu estou querendo enfatizar é que a sua pergunta é logicamente equivalente à pergunta: o meu sistema é linear? Entendeu, Beleza. Bruno? Beleza, não, beleza. É isso que você está perguntando. Você está perguntando: meu sistema é linear? O primeiro experimento é igual ao segundo? Se o primeiro experimento foi igual ao segundo, você descobriu que o seu sistema é linear. Se não for, ele não é linear. Então depende do seu equalizador. Entendeu? Se for só um circuito elétrico bonitinho, seu equalizador ou seu filtro, ele é linear. Isso aqui vai ser verdade. Se for um circuito eletrônico, ele é quase linear, talvez, mas vai ter distorção. Belezinha, obrigado. Então, o que eu estou enfatizando com a pergunta do Professor, Bruno? Oi. perdão. Onde que o trem entra nessa história? O trem seria o ruído que você está tirando. Ele estaria dentro do W, do U e do V, entendeu? Mas daí ele continuaria, ele não foi separado, então, ele continua dentro do... Então, no meu exemplo, eu estou supondo que isso aqui é o sinal com o trem no fundo. A entrada. E a saída é o sinal sem o trem no fundo. Ou seja, esse me fala uma letra para simbolizar o vetor. Não pode, já está aqui, uma outra. Não, tá, você quer uma nova, pode ser X. Não gosto de X. X Não. é base canônica. Como é que você chama? Rodrigo. Rodrigo. Então vai R. R de Rodrigo. Então, o que é o R, Rodrigo? No nosso exemplo, o que é o R? Ele é um vetor, nesse caso. É o sinal que saiu
quando você pôs a sua música no seu filtro. Então é a sua música sem o trem. Tá. Entendeu? Uhum. Agora eu vou colocar aqui embaixo. Vamos supor que eu tenha agora um vetor S. O que é o vetor S? É o vetor que saiu quando você colocou o baixo com ruído no seu filtro. Aí o que sai daqui? Esse objeto aqui não é um sinal? Sim. Esse aqui é o sinal do baixo, agora tratado pelo filtro. Então sem o ruído. Multiplicou por A. Aí você pega o guitarra sem o trem, multiplica por B. Toca os dois ao mesmo tempo. Esse é o seu sinal S. Se o seu sinal S for igual ao R, ou seja, se a música tratada colocando a baixa e a guitarra ao mesmo tempo for igual à música tratada, tratando um, depois tratando o outro, e no fim recompondo eles, o seu sistema é linear. Tá, entendi. Tá claro? Tá claro. Obrigado. Todo mundo entendeu, gente? O que na prática linearidade quer dizer? Como é que você poderia testar se um sistema é linear ou não? Sim, entendi. Vamos supor que vetores agora sejam ingredientes culinários. E o seu sistema é um forno. Pergunta: o forno é um sistema linear ou não linear? Não linear. Como é que a gente faria o experimento mais cretino do mundo para testar isso? Vamos supor que você vai fazer um bolo. Um bolo você não pega todos os ingredientes, mistura eles fora do forno e depois põe dentro do forno todos os ingredientes juntos? E voa lá, sai do sistema um bolo. Então isso aqui é o bolo cru, o que saiu é o seu lanchinho. É o bolo feito. Concorda, Certo. gente? Beleza. Como é que a gente faria esse experimento na cozinha? Coloca só o ovo, depois só o açúcar. Coloca só o ovo, depois põe só o açúcar. Ou seja, assa o ovo sozinho, assa o açúcar sozinho, assa a farinha sozinho e depois mistura no final tudo. Se sair o seu bolo, você me conta que eu quero até te dar um abraço de parabéns. Então, obviamente, um forno não é um sistema linear. Tá claro, pessoal? Achei a Assim, analogia muito legal. professor. Muito bom. Alunos, eu estou enfatizando isso com a pergunta do Bruno, com esse exemplo do bolo, porque muitos alunos pensam que isso aqui é uma propriedade universal. Volta. Não é universal, tá? Ela é muito comum. E o fato dela ser comum é uma das motivações da gente focar nossa atenção em sistemas que são lineares. Mas ela, obviamente, não é universal. Um circuito eletrônico não é um sistema linear. Vocês estão aprendendo comigo no curso de semicondutores. Vocês vão estudar diodos. E a gente vai ver que diodo é um elemento altamente não linear. A relação tensão e corrente do diodo é uma exponencial, não é linear. Transistores não são lineares, mas aí a gente projeta os circuitos de maneira que eles atuem em um regime aproximadamente linear. Se um componente do sistema depender de outro componente, é mais fácil pensar assim, Johnny.
por que que um resistor é um elemento linear? Porque a relação tensão e corrente é linear. V igual a RI. Dobrou I, dobrou V. Entendeu, Johnny? Por que que um capacitor é um elemento linear? I é igual a C dV dt. É uma relação linear. Dobro V, dobro I. Entendeu? Ou coloca a soma de dois sinais dentro da derivada. A derivada de uma operação linear. A derivada da soma de duas funções não é a soma das derivadas? Mais um aspecto linear. Agora, uma exponencial não é uma função linear. A exponencial de fx mais gx, por exemplo, é diferente da soma de cada exponencial. Então, ela não é linear. Num diodo, como vocês vão ver no curso de semicondutores, a relação tensão e corrente é exponencial. É algo do tipo I é igual a E elevado a V. Não é só isso, mas é essa cara. Então, não é um elemento linear. Então, você fala que os elementos são lineares. E aí, consequentemente, o circuito é o não linear. Tá claro? Tá claro? A potência é o produto de V com I. Ou isso, ou R vezes I ao quadrado. Ou V ao quadrado sobre R. Então, eu estou relutante em te dizer que a potência não é linear, porque não faz muito sentido falar de linearidade nesse sentido. Porque a linearidade, ela tem a ver com a entrada e a saída. E a potência, ela é um parâmetro que não depende só de entrada e saída. Ela é uma característica do elemento. Mas se você pensar só matematicamente, ela é não linear, como você bem percebeu. Se você quiser pensar que a potência é a saída do sistema, aí ela é não linear. Mas a gente não vai pensar assim. A gente vai pensar que a saída é o sinal e a potência é uma característica do sinal. É uma propriedade do sinal. A gente vai ver que uma das propriedades do sinal é a energia dele, que está associada com a potência. Ok? Então, mas essa é uma questão mais semântica do que de matemática mesmo. Mas a afirmação, a relação de potência com corrente é não linear, está correta. Mais alguma pergunta, pessoal? Tá, então, presta bastante atenção, gente. Os sistemas podem ser ou podem não ser lineares. Eu vou voltar dando alguns exemplos de sistemas não lineares quando a gente for falar de sistemas, lá para o último terço do curso. Mas o foco do curso é em sistemas lineares. Eu estou fazendo uma revisão de álgebra linear. Então, de agora em diante, a não ser que eu fale explicitamente, esse é um exemplo de um sistema não linear, nós vamos assumir que o nosso sistema é linear, que essa igualdade é satisfeita. Nós estamos supondo que isso seja verdade. Ok? Eu não estou afirmando que isso é sempre verdade. Eu estou focando a minha atenção na classe de operadores para a qual essa igualdade é verdadeira. Ou seja, eu estou agora focando a minha atenção em operadores que são lineares. Entenderam, gente? Certinho. Tá. Então, uma das
principais ideias na solução de problemas físicos, incluindo engenharia, está associada com a linearidade do operador. Em física e engenharia, a física de um problema ela é encapsulada no operador. Por exemplo, um circuito elétrico é representado por um operador, que a gente vai ver a equação diferencial. Então, as leis físicas entram na descrição como operadores. E os sinais são os objetos físicos que estão sujeitos à lei física. Por exemplo, se você estiver tratando de um sistema massa-mola, a posição da mola é o seu sinal, a força é o seu sinal. Então você pode pensar que a força é o sinal de entrada, a posição da mola é o sinal de saída. E o sistema que relaciona a força que você pôs na mola com a posição da mola, entrada e saída, é dada pelas leis de Newton e as leis de Hooke. Um outro exemplo, rádio. O sinal é o que você quer transmitir. Esse é o sinal de entrada. O sinal de saída é o que você quer captar. O sistema é todo o mecanismo da antena, todo o mecanismo de propagação do sinal no ar e todo o mecanismo de recepção, que são governados pelas leis de Maxwell. Então, já começa a acostumar com esse tipo de pensamento. As leis físicas determinam o sistema, o operador. E aquilo que eu quero medir, geralmente, é o sinal, que é sujeito a essas leis. Tá clara a filosofia? Tá claro, pessoal? Então, vamos supor que eu tenha um sistema físico que está encapsulado aqui no meu operador T. Para ficar perto da nossa realidade, vamos supor que T é a representação de um circuito. Vamos falar que é um circuito. Então, essa relação é essencialmente uma equação diferencial. Eu vou mostrar isso com detalhe, tá? A hora que a gente entrar em sinais mesmo, quando terminar a revisão de álgebra. Aí vamos supor que W seja a entrada e U seja a saída. Vocês vão ver quando a gente for estudar circuito que a hora que você monta o problema, acaba que isso aqui é a entrada e isso aqui é a saída. Se você quiser que esse seja a entrada e a saída, tudo bem também, ok? Tanto faz. Mas na prática isso aqui vai ser a entrada e isso aqui vai ser a saída. Aí se eu te conto, olha só, a minha entrada é uma onda triangular. Qual é a minha saída? Você vai ter que resolver esse problema. Qual é a natureza do problema? Conheço W, quero saber U. Ou, se você preferir, conheço U e quero saber W. Essa é a natureza do problema que você quer resolver. Estão comigo? Beleza, beleza. Tá, então imagina a seguinte situação. Você tem um único circuito. T está fixo. Aí vamos supor que eu sou seu irmão mais velho, que sempre tortura o irmão mais novo. Aí eu viro para você e falo, encontra para mim qual é a saída do circuito quando a entrada é uma onda triangular. Então eu falo assim, essa aqui é a minha entrada, tá? É uma onda triangular. Aí você vai lá no seu quarto, resolve o problema, lá fica 1 hora resolvendo a equação diferencial ordinária. Daí você descobre que a saída é um negócio com essa cara assim. Você chega feliz da vida, dá o resultado pro seu irmão. Eu, no caso, o torturador. Aí eu falo, parabéns. Agora, eu quero essa entrada aqui. Você não mudou EDO? Você não mudou o termo forçado?
que você tem que fazer? Você tem que voltar lá pro seu quarto, pro seu cantinho da tristeza e da miséria e resolver de novo um outro problema. Aí você vai e descobre que o seu negócio tem, sei lá, essa cara aqui. Algo assim. E chega cansado, suado e com diarreia de tanto café que você tomou, mas feliz que você mostrou pro seu irmão mais velho que você conseguiu resolver o segundo problema. Aí eu vou e falo, agora eu quero que você resolve para essa entrada aqui. E eu faço um rabisco, não tem nem representação como função. Aí você senta e chora, né? O que eu quero exemplificar com essa historinha? Que entender o entendimento de como o sistema se comporta, ele tem que estar desacoplado de qual é o sinal específico que você quer pôr na entrada do seu sistema. Porque senão o tratamento fica completamente impraticável. Toda hora que você mudar o sistema, você tem que resolver o problema de novo. Como que você escapa desse problema? Como que você escapa dessa tortura? Você se pergunta, o meu sistema é linear? Se o meu sistema for linear, então a ação dele em um sinal qualquer vai se reduzir à ação dele em sinais, na classe de sinais que forma uma base. Porque se ele for linear, essa segunda igualdade que eu estou escrevendo, não a primeira é sempre verdade, mas a segunda igualdade é válida. Então, se ele for linear, tudo que eu preciso saber sobre o sistema é como que ele atua num vetor base, como ele atua no outro vetor base. Se eu sei como ele atua na base, eu sei como ele atua em qualquer sinal. Então, toda vez que o seu irmão te entregar um sinal novo, você não vai resolver o TDO. Você vai simplesmente se perguntar, quais são as coordenadas desse meu sistema, desse meu sinal novo? São essas. Então, eu simplesmente vou fazer essa composição. Mas essa conta aqui, eu vou fazer uma vez. Essa conta aqui, eu vou fazer uma vez. Uma vez que eu sei qual vetor sai dessa operação e qual vetor sai dessa operação, eu sei qual vetor sai para qualquer entrada U. E aí, se eu trocar a entrada, não quero mais U, quero W, eu não preciso descobrir nada sobre o sistema. Eu só preciso saber quais são as coordenadas de W. Eu já sei qual é a saída do sistema. Então, em vez de estudar o sistema para uma entrada qualquer, eu vou estudar o sistema para entradas específicas, ou seja, para o conjunto de entrada que forma uma base para o espaço. Vocês entenderam a motivação? Como que a gente explora a linearidade do sistema? Por que isso é tão importante? Beleza. Professor, Oi. uma coisa. Quando a gente for estudar sinais, a gente geralmente vai só usar operadores lineares? Na graduação, sim. Na pós tem alguns cursos que são não lineares. Mas a teoria de sistemas não lineares é baseada na teoria de sistemas lineares.
É isso que eu ia perguntar, professor. A gente tem algum curso na pós, assim, que fala sobre engenharia de sistemas complexos? Ou Tem, tem sim. Tem até mais de um. é do ICMC ou é da ESC mesmo? Não, nossos departamentos lá na engenharia elétrica tem. O pessoal de controle, de potência, eles estudam bastante. Tem grupos de pesquisa dedicados a sistemas não lineares. Ah, da hora, da hora. Essa parte Tá? eu acho muito maluca, mas é absolutamente importante, é sensacional. E toda a base você está aprendendo nesse curso. Então aqui é a raiz de qualquer outra teoria que você vai aprender. Justo, justo. Então vocês entenderam como que a ideia de base, junto com a ideia de linearidade, tornam possível saber toda a informação que a gente precisa de um sistema, sabendo só como ele atua na base? Essa ideia ficou clara, gente? Eu me atreveria a dizer que essa é o insight matemático mais importante que vocês aprendem na graduação. Certo. Alguém gostaria que eu repetisse alguma coisa? Então nós vamos explorar essa ideia. Todo o curso que vocês fizeram até hoje explorou essa ideia. Aqui nós vamos explorar ela de maneira explícita, até para que vocês agora sempre identifiquem que é isso que vocês estão fazendo em outros cursos. Por exemplo, no curso de circuitos elétricos, vocês me contaram na primeira aula que vocês sempre consideravam que a entrada era o quê? Qual era a entrada para estudar circuitos elétricos? Senoidal. Ou Não, elevado a corrente 2PFT, né? Ah, sim. Tanto faz. Por quê? Porque esse tipo de entrada é uma base para o sistema, para o espaço de sinais. Por isso que tudo que você precisa saber de um circuito, você consegue descobrir só com uma entrada sinoidal. Esse é um exemplo que vocês já tiveram que lidar com isso. Então eu gostaria que vocês tentassem sempre conectar, falar, por que eu estou usando essa entrada? Se eu estou interessado numa entrada qualquer, o que eu ganho estudando no circuito com uma entrada senoidal? Entenderam o que você ganha agora? O fato de que ela forma uma base. Se o sistema for não linear, você ganha alguma coisa sabendo a entrada senoidal? Não muito, né? Porque agora, tudo bem que ela forma uma base, mas a saída do sistema para cada senoide separado é diferente da saída para um conjunto de senoides. Então, complicou a vida. Entenderam? Certo. Ok. Bom, então, focando a nossa atenção em sistemas lineares, a pergunta que eu quero responder agora é a seguinte. A gente viu na aula passada que, uma vez determinada uma base, quantos números complexos ou reais, quando eu falo número, eu estou incluindo número complexo, tá? Quantos números determinam um vetor, uma vez que a base foi definida? Depende da dimensão, não? Isso, depende da dimensão. Para uma dimensão 2, quantos números eu tenho? 2. 2. Dimensão 3, 3, né? Ou seja, são as coordenadas do vetor. Então, por exemplo, um vetor U, na base cartesiana, ele é completamente definido pelas coordenadas o x e o y. Então, cada vetor vai ter o mesmo número de grau de liberdade. O grau de liberdade de um vetor coincide com a dimensionalidade do espaço. Pergunta:
quantos graus de liberdade e quais são eles determinam um operador linear. Como que a gente pode descobrir isso? Ora, o operador não é um objeto que transforma um vetor U em um vetor W? Vamos ver como que essa transformação é representada em termos das coordenadas do vetor U e do vetor W. Entenderam a motivação? Acho que sim, professor. Então, o que eu quero estudar agora? Eu quero saber como essa igualdade é expressa em termos das coordenadas de W e das coordenadas de U, assumindo que T seja um operador linear. Alguém não entendeu o que eu quero fazer? Para mim não ficou muito claro, Eu professor. também não peguei, Se você não, puder professor. repetir. Tá, então deixa eu usar um paralelo. Na aula passada, a gente definiu produto escalar, não definiu? Certo. E aí no final da aula, a gente não viu. Ah, então peraí. Se eu tenho um vetor W, que vamos supor que tem coordenada WX e WY. E eu tenho um vetor U, que tem coordenadas UX e o Y. Se esses dois vetores, dada uma base, são completamente especificados por esses 2 graus de liberdade, tem que ser possível eu descobrir quem é o produto escalar de W com 1, expressando isso só através das coordenadas, em termos das coordenadas, correto? E aí nós provamos que o produto escalar de U com W é dado em termos das coordenadas. Opa! Em termos das coordenadas, é dado por essa expressão. Então, esse aqui é a representação na base cartesiana do produto escalar, que pode ser feito em qualquer base. Estão lembrando? Essa parte sim, beleza. Eu quero fazer a mesma coisa. Eu quero saber qual é a representação desta igualdade em termos das coordenadas de W e U. Então não tem a ver com o que você escreveu, tá, Israel? Porque o seu T aí parece que é um operador que admite 2 vetores. Ou é um vetor e 2 coordenadas, é isso? Isso seria as coordenadas do vetor. Não é nesse sentido, não. Aguenta as pontas aí que você vai ver o sentido que é. Mas o que eu quero fazer, ficou claro? Não, ficou assim. Eu quero saber qual é a representação. Em outras palavras, se você me der as coordenadas de U, me der as coordenadas de W, como que eu expresso essa igualdade? A ideia é relacionar os dois, então, basicamente. Isso, é colocar do lado esquerdo as coordenadas de W, do lado direito as coordenadas de U. Pode tentar substituir nessa equação e usar a linearidade. Isso, é isso que nós vamos fazer. Não tem muito mistério. Eu vou pôr do lado esquerdo W em termos das suas coordenadas. Então vamos escrever aqui. WX. Então, isso que eu estou escrevendo é sempre verdade. Independente do operador. Pode ser linear, pode não ser linear. Isso é sempre verdade. Porque W e U estão
Então, expresso aí as suas coordenadas cartesianas. Agora, na segunda linha, eu vou usar a linearidade. Eu vou usar a linearidade para expressar o resultado dessa operação em termos da operação de t na base no vetor x e no vetor y. Então, agora, nessa segunda linha, eu vou usar a linearidade. É sempre importante vocês mapearem isso, tá? Aonde eu usei a propriedade? Agora, quando eu transformei isso aqui, eu vou pôr o x do outro lado, tá? Agora eu usei a linearidade. Tá certo, desculpa. Tá claro? Tá claro que isso só é igual a isso se for linear, né? Por definição. Certo, pelo que a gente definiu isso. Isso. Então, olha só. Aqui eu tenho uma composição vetorial. Isso aqui é um vetor, isso aqui é um vetor. Isso aqui também é um vetor, correto? A operação de t em x resulta em um vetor. Concordam? Sim, sim, concordo. Então, esse objeto matemático é um vetor. Esse objeto matemático é um vetor da base? Não necessariamente. Não necessariamente, depende de quem é T. Provavelmente não, se T for interessante. Se T for trivial, vai ser. Ele é um versor, ele tem módulo 1, esse vetor aqui? Também não necessariamente. Também não necessariamente. Provavelmente não. Então isso aqui é um vetor qualquer, depende de quem é esse operador. E esse aqui é um outro vetor qualquer. Geralmente, quando eu tenho algo desse tipo, eu tenho, na verdade, duas igualdades, né? Eu tenho uma igualdade para o vetor x e uma igualdade para o vetor y. Como que a gente extrai essas duas igualdades? Faz o produto escalar dos dois lados com o versor x. Então, se eu fizer o produto escalar, colocar x aqui, fora da lousa, tá? Imagina que eu fiz x, chapéuzinho, bolinha. E pus um parênteses aqui. O que sai desse produto escalar? Fica sem o WX, X chapéu. Sobra só o WX, correto? Sim. Mas se eu pus o produto escalar do lado esquerdo da igualdade, eu tenho que pôr do lado direito também, não tem? Sim. Então tá. Então, eu fiz o produto escalar do lado esquerdo aqui. Eu fiz só com a imaginação, né? Por quê? Porque o professor não tem lousa direito. Então, tem que usar aí o fato de que vocês são alunos muito bons e enxergam essas coisas. Mas se alguém tiver dúvida do que eu estou fazendo, me fala, tá? Então, fiz o produto escalar dos dois lados. X dos dois lados aqui. O que vai sair do lado direito? Do lado esquerdo sai WX. Do lado direito sai o quê? Só a parte que tem o X? Eu vou fazer o produto escalar de X com esse vetor aqui, não é? Sim. Então você está falando que o produto escalar de X com esse vetor vai dar zero? Não, não dá não. Eu tenho minhas dúvidas. Porque vai que T de algum modo rotaciona. O que provavelmente acontece. Como a gente não sabe nada sobre isso aqui, que vetor que é esse, eu tenho que deixar em termos desse resultado. Nada aqui vai ser zerado. Então, ó, o vetor é esse objeto. Então, aqui eu tenho o produto escalar de X com esse objeto aqui. Isso aqui é um vetor, isso aqui é outro vetor. Então, isso aqui é um produto escalar. O que sai daqui é um número, é um escalar. O X
mas vai caber. Opa, aqui, y aqui, x, y. Certinho? Escalar da esquerda, escalar na direita. Isso aqui é um escalar. Isso é um escalar, isso é um escalar, isso é um escalar. Professor, Oi. só que eu fiquei um pouco perdido. Na esquerda fica só o WX porque você fez o produto escalar com o versor X no WX versor Isso. X mais WY versor Y. Aí o WY versor Y some. Isso. E o versor X também some no WX, é isso? Some no sentido que ele é 1. Sim, some no sentido que ele é 1, isso. É, que eu tenho x, isso aqui é 1, mais wy, xy. Então, isso aqui é 1, isso aqui é 0. Aí sobra só o wx do lado esquerdo. Tá, beleza. Entendeu? Obrigado. Tá dando reflexo, né? Eu já sou uma pessoa torta. Aí eu vou jogando a lousa aqui pro canto e eu tenho uma paredezinha aqui embaixo. Aí eu vou ficar mais torto ainda. Resultado do EAD é que eu tô gastando todas as minhas economias em aula de Pilates. Troca a mesa então, hein? Cadeira. Não, na próxima aula eu vou apagar aquela luz e acender essa aqui, que eu acho que aí não dá reflexo. Mas os profissionais de Pilates agradecem o EAD. Ficou claro a operação que foi feita, que eu não posso zerar nada do lado direito? Alguma pergunta sobre essa igualdade? Tá claro que isso aqui é um escalar, isso aqui é outro escalar? Beleza, tá sim. Eu posso fazer direto para o y, se em vez de fazer o produto escalar com x dos dois lados, eu fizer com y, vai sair wy aqui, aí vai sair y, produto escalar com tx, o x mais y, produto escalar com ty. Professor. Ah, não, já entendi. Já entendeu o aluno que chamou? Já, eu ia perguntar por que aquilo ali, o x vezes o produto escalar tx ia dar um escalar, mas é porque é um produto escalar, já. Esse objeto aqui é um vetor. O que sai de um operador é um vetor. Então, esse objeto é um vetor. Eu fiz o produto escalar de x com o vetor que sai quando você coloca o versor x no operador. Eu tava pensando por que dois vetores ia dar um escalar, mas é porque é um produto escalar, já ficou claro. É a bolinha gorda, né? Que é o quadrado gordo nas notas de aula. Alguma pergunta? Na verdade, é uma intuição. É meio como se as coordenadas novas fossem uma medida de quanto que a base nova alinha com a antiga, né? Ou não? Aguenta a intuição um instante. Eu quero limpar a lousa para a gente pensar o que nós concluímos. Eu posso apagar a parte de cima, pessoal? Alguém está refletindo ainda se entendeu ou está claro para todo mundo? Isso. Então, quando eu fiz o produto escalar dos dois lados por x, eu extraí o wx aqui. Quando eu fiz o produto escalar dos dois lados por y, eu extraí o wy, que me deu a segunda linha. Mais alguma pergunta, gente? Vou apagar aqui em cima então, tá?
Ok. Que número que é esse? Isso aqui não é um número. Pode ser um número complexo. É um escalar isso aqui, correto? É um número. Eu vou denotar esse número, vou chamar esse número de txx. Esse número aqui eu vou chamar de txy. Esse número eu vou chamar de tyx. E esse número eu vou chamar de tyi. Com essa notação, eu tenho que wx é igual a txx vezes o x mais txy vezes o y. E wy é igual a tyx, o x, mais tyi, o y. Agora, eu sei, se você me der que o x e o y, eu sei quem é wx e wy. Agora eu tenho uma representação da ação do meu operador em termos das coordenadas. Aonde está a informação quem é o operador? Estão nesses coeficientes. Quantos graus de liberdade tem um operador? Quantos números eu preciso para definir um operador, para dar identidade para um operador? Para poder chamar o operador de Alfredo? Eu preciso de 4 números. Então, Professor, perdão, qual que é essa letra que está do lado do XX, do XY, do YX? O que é isso aí? é o meu T minúsculo. Lá em Simão, no caso. Isso. T. Ah, é um T. Ok, obrigado. Esse T que o Então, pé de senhor esquerda. usa na notação, ele é minúsculo ou maiúsculo, professor? Eu reservo o minúsculo para os coeficientes e o maiúsculo para a representação do operador. Tá, ok. Então, os T's minúsculos, eu estou representando os coeficientes que dão a identidade para o operador uma vez que você definiu a base. Ok. Então, vamos supor que a gente está trabalhando na base cartesiana e eu quero definir um operador linear. Como que eu defino o operador? Quantos números vai me dar uma identidade? 4 números. Você tem que me dizer quem é txx, quem é txy, quem é tyx, quem é tyi. Na prática, quem que define esses operadores? As leis físicas. O circuito elétrico, as leis de Kirchhoff, leis de Newton. Então, aquele sisteminha que a gente fazia, ele estava dando esse txx, txy ou não? Qual sisteminha? Quando a gente fazia, tipo, você falou um monte de Kirchhoff, aí dava um sistema, e a gente resolvia, era isso? Quando você encontra EDO, que representa o seu circuito, você encontrou os coeficientes. Mas não dava sempre 4, né? Tinha uns sistemas maiores. Não. O espaço lá de circuitos é infinito. Mais para frente eu vou te mostrar como é que conecta direitinho essas coisas. Por enquanto eu só estou afirmando, para você já poder fazer uma pré-conexão. Mas aqui o nosso espaço bidimensional, eu tenho 4 coeficientes. O espaço tridimensional teria quantos? 9? 9. E no espaço infinito? Infinito ao quadrado. Isso. Então, um EDO é um jeito de representar infinitos coeficientes. Você coçou a cabeça agora? Tô com medo aqui. Vou botar a ração do cachorro agora. Oi? Ignora. Não entendi, perdão. Não Só entendi. ignora. Continuo sem entender o que você está falando. Eu não escutei, tá? Se você falou alguma coisa relevante, você tem que repetir. Ele falou para ignorar, professor. Tá. Eu não vou usar IJ, não. IJ tem muita carga em engenharia elétrica. Vou usar MN. Então, notem que os coeficientes a gente pode usar uma
nomenclatura bem condensada para expressar esses coeficientes. Se eu admitir que mn é x ou y, essa nomenclatura me diz que quando m é x e n é y, txx vai ser o produto escalar de x com o resultado da operação de t em x. Txy é o produto escalar de x com o resultado da operação em y. Então, essa notação aqui, ela me ensina como achar os coeficientes do operador. E ela é válida para qualquer espaço. Se for espaço tridimensional, a única diferença é que agora m e n, ao invés de ser só x e y, vai ser x, y, z. Mas continua sendo válida essa relação. Entenderam? Certo. Gente, isso aqui é uma das coisas mais importantes que vocês vão aprender nessa revisão, tá? Geralmente os alunos não viram isso. Ou não reconhecem esse objeto. Vocês reconhecem? Eu não tenho como afirmar que eu não vi, mas eu tenho como afirmar que eu não lembro se eu vi. Tá. Então, guarde isso em mente. O que essa relação está me contando? Essa relação é só condensamos essas 4 relações, né? Em uma. Não tem nada de novo aqui. A gente só condensou em uma, essas 4 relações. O que ela afirma? Ela afirma que um operador é completamente identificado pela ação dele nos vetores base. Se você sabe quem é a base e sabe qual é o resultado da operação do vetor t em x, do vetor t em y, você sabe tudo o que você precisa saber sobre o seu operador. Você sabe quem são os coeficientes. Então, de novo, volto naquilo que eu falei agora mesmo. Se você sabe a ação de um operador nos vetores base, você sabe tudo o que você precisa saber do operador, se ele for linear. Então, se você quer mudar a entrada, beleza, você não precisa achar txx, txy de novo. Você sabe quem é a saída, simplesmente fazendo essa conta de novo. Mas ela é trivial. Geralmente o difícil é você encontrar a resposta do operador para uma determinada entrada. Estão conectando as ideias? Ah, então se eu descobrir os coeficientes do operador, o que ele faz nos vetores base, como os outros vetores são combinação linear dos bases, eu sei qualquer outro. E essa sua afirmação está toda aqui dentro dessa fórmula. Entendeu? Por quê? Vamos supor que você me conta. Olha, o meu operador, quando ele atua no vetor x, ele resulta nesse vetor aqui, ó. Bx mais cy. Vamos supor que você sabe isso. E que você descobriu que quando ele atua em y, sai isso aqui. Ok? Você agora já não sabe os coeficientes? É só qual é o coeficiente xx? É B. Qual é o coeficiente xy? É C. Qual é o coeficiente yx? Perdão, yx é C. Vamos de novo. X, txx. Vai ser B. Txy vai ser D. Tyx vai ser C. E Tyi vai ser E. Me acompanhou? Ou eu vou de novo? Pode ir mais uma vez? Quem vai ser... eu tô exemplificando que uma vez que você sabe a ação dele em x e a ação dele em y, ou seja, você sabe esses coeficientes, você sabe tudo sobre o operador. Você deu uma identidade para o operador. Agora você pode chamar de Alfredo. Tá? Então vamos achar. Vamos conectar essa informação com os coeficientes. Esse aqui é o coeficiente txx, não é? Sim. Então, qual é o resultado do produto escalar de x com tx? Tx é esse vetor, não é?
Sim. Qual é o resultado do produto escalar de x com esse vetor? B. B. Então, txx é igual a B. B. Txy é o resultado do produto escalar de x com esse vetor, com o vetor de baixo, que é ty. Qual é o resultado do produto escalar de x com o vetor de baixo? D. Então, quem é txy? O D. Aqui. É o produto escalar de y com o vetor de cima, né? Tx. Quem é o resultado? O resultado desse produto escalar é o quê? Eu sei. Então, tyx é? Eu sei. E tyi? É o E. É o E. Então, sei a ação de t em x, sei a ação de t em y, sei tudo que eu preciso saber sobre o operador. Eu sei quais são os coeficientes, eu defini o txx e o txy, tyx, tyi. De novo, eu tenho 4 números. Para a base 2, obviamente. Mas essa fórmula vale para qualquer dimensão, tá? Ficou claro, pessoal? Acho que sim, professor. Como que a gente representa essa relação de um jeito comum e conveniente? Em forma matricial. Aí a gente afirma de maneira mais ou menos errônea, mas bem comum, que o operador é uma matriz. Mas qual é o jeito certo de dizer? O jeito certo é dizer que um operador linear possui representação em forma matricial. Então, essa igualdade aqui, na base cartesiana, é representada por essa igualdade. E se eu trocar a base? Eu troco esse número e eu troco os coeficientes também, porque agora eu tenho que fazer esses produtos aqui na outra base, correto? Certo. Então, se eu trocar a base, eu troco esse número e troco esses 4 números. Troco tudo. Mas eu troco a igualdade? Não. Não troco a igualdade. Eu troquei a representação. Mas é a mesma igualdade. W igual a TU. Então, essa não é a única representação dessa igualdade. Toda base pode ser utilizada. Qualquer base. Então, tem infinitas representações para essa igualdade. Inclusive, um dos exercícios que vocês vão fazer lá da lista é, conhecendo isso, passa para a base A1 e A2. É só você achar esses coeficientes aqui na base A1 e A2. Se você conhece os coeficientes na base x, você também conhece na base A1 e A2. Basta você fazer esse produto escalar na base ortogonal, na base cartesiana. É um dos exercícios da lista. Uma vez que a gente identifica que tem várias representações para esse problema, o nosso próximo passo, que vai ser dado na aula que vem, é encontrar a representação mais conveniente, que é aquela onde só esses dois termos são diferentes de zero. E esses dois termos são iguais a zero. Mas esse vai ser o assunto para a aula que vem. Então eu vou parar de gravar para ver se alguém quer fazer alguma pergunta off record. Professor,